Olá, doutora. Olá, doutor. Quais são os objetivos para o seu escritório em 2022? Você deseja aumentar o faturamento para o próximo ano? Planeja ampliar o volume de clientes? Ou, de repente, você precisa modificar o quadro de colaboradores? Você já tem diretrizes para digitalizar e automatizar a sua banca? Se essas perguntas capciosas te trouxeram alguma apreensão, provavelmente significa que você não tem um planejamento estratégico para o próximo ano. Mas talvez você esteja perguntando: escritório jurídico precisa de planejamento estratégico? Isso não é coisa lá para as multinacionais? Olha, escritórios de advogados precisam otimizar a produtividade, precisam pagar salários, precisam pagar despesas e tributos diversos, precisam de recursos e ferramentas operacionais. Os escritórios precisam conquistar clientes que gerem receitas e os escritórios precisam administrar o negócio com foco em gerar lucro e manter a receita, ou manter a saúde financeira do escritório. Né? Enfim, um escritório jurídico é uma empresa com CNPJ, portanto, precisa fazer tudo que uma empresa faz, ou também deveria fazer, para sobreviver no mercado. Um mercado que, por sinal, está cada vez mais e mais competitivo. Então, significa que sim, escritório jurídico precisa de planejamento estratégico. Ao contrário do que muitos pensam, planejar não significa prever o futuro. Planejar é uma tarefa de gestão que está relacionada com a definição e organização e estruturação de um determinado objetivo, ou de alguns objetivos. Né? Por exemplo, vou fazer um exemplo bem aleatório aqui. Se você vai viajar nas suas próximas férias, você precisa planejar essa viagem. Qual que é o destino, né? Para que cidade que você vai? Se você vai de carro, de ônibus, de avião, quantos dias você vai ficar lá? Qual vai ser o tipo de hospedagem? Hoje você tem hotel, Airbnb, uma série de variedades para se hospedar, vai ficar na casa de alguém. Que passeios que você vai fazer nesse local, quanto isso custa, quanto vai custar o passeio todo, enfim, isso é planejar. Se você não faz um planejamento para essa viagem, ela vai ser um desastre, né? E a mesma coisa com o seu escritório. Então, no âmbito corporativo, o planejamento estratégico costumava incorporar um período de 3 a 5 anos. Né? As grandes multinacionais, sim, trabalham com esses períodos estendidos. Mas, em tempos de incerteza, como a gente está vivendo, e para empresas menores, essa prática pode gerar erros, principalmente quando não tem muita prática em se elaborar planejamento. Então eu sugiro que você comece a planejar apenas o próximo ano, 2022. Outro ponto é que as reuniões de planejamento elas precisam envolver as lideranças operacionais do escritório, não somente os sócios principais. Porque o pessoal operacional, principalmente os líderes, eles têm muitas colaborações, né? A prática ali do dia a dia, eles têm muitas colaborações para trazer, levantar problemas e trazer sugestões para o planejamento estratégico. Então é importante envolver as lideranças operacionais. Eu elaborei aqui um roteiro genérico que é mais ou menos como eu trabalho em consultorias. Esse roteiro pode ser implementado por escritórios de pequeno porte, de médio porte, e ele está dividido em 4 etapas. Então, eu vou explicar essas 4 etapas agora na sequência. Eu sempre começo com o Kick-Off Meeting. Né? Esse termo, que representa o pontapé inicial lá nos jogos de futebol americano, ele também é utilizado para reunião de abertura de projetos corporativos. Isso é formalizado direitinho, existem métodos para isso. Né? Então, nessa ocasião, na abertura do Kick-Off Meeting, é onde se, por exemplo, validam os objetivos, as estratégias, recursos, restrições que vão ter nesse projeto, prazos, quais vão ser os entregáveis, define-se cronograma, enfim, tudo que é referente àquele projeto em questão. O projeto pode ser um projeto fechado de de qualquer coisa que esteja acontecendo na empresa, no escritório, mas também pode ser um projeto para elaboração do planejamento estratégico. Eu sei que pode parecer um pouco burocrático, mas eu sou bastante metódico, né? Então eu acho importante formalizar mesmo um termo de abertura de projeto, justamente
tendo também a especificação de trabalho de projeto, que são dois documentos, como eu falei, que seguem o método do Kickoff Meeting, né? Esses documentos eles devem delinear as diretrizes gerais, né? Como qual a quantidade de encontros que vão ter para desenrolar esse projeto, quem vai participar, quais são as necessidades do negócio, o escopo, qual vai ser o escopo do planejamento estratégico, quanto ele vai abranger, definir orçamentos, SLAs, enfim, definir todos os limites desse projeto, para que a coisa também não se estenda demais, né? Quando a gente não tem esses limites, o negócio pode se estender demais e aí perde o propósito. Eu utilizo esse conceito porque eu penso que quanto mais organizado for o processo todo, mais assertivo e confiável vai ser o resultado que ele vai gerar, tá? Então essa é a primeira parte, fazer essa abertura com essa documentação seguindo o método do Kickoff Meeting. A segunda etapa entram as análises e diagnósticos. Eu costumo iniciar a etapa de análises com uma lista de pressupostos sobre o ambiente, o mercado, o cliente, as tecnologias. Então é literalmente fazer uma lista, né, de cada um desses itens. Quem que é o cliente, como ele se comporta, como ele compra, quanto ele gasta, quais as tecnologias envolvidas para fazer funcionar o seu negócio e para fazer as entregas que o seu cliente vai precisar. Enfim, são pressupostos desses itens, tá? Esses pressupostos vão dar embasamento para uma análise SWOT, que aí sim você já vai ter uma visão mais concreta, tanto interna quanto externa. Então a análise SWOT vai te ajudar a organizar aqueles pressupostos. Se algum ponto negativo foi detectado no ambiente externo, vai ser necessário aprofundar as análises de mercado, né? Aqui nós estamos falando de mercado, ambiente externo. Então, aqui, o diagrama das 5 forças de Porter e a matriz de Ansoff, elas funcionam muito bem. Elas são ideais para esse aprofundamento de analisar o mercado, porque elas são análises focadas em fazer justamente isso, olhar a empresa em relação ao mercado, tá? E aí, se você detectar que existem competidores que ameaçam seriamente o seu escritório, aí é recomendado realizar também um benchmarking, fazer uma análise profunda desses competidores, desses concorrentes que oferecem um maior perigo para o seu negócio, né? Ou seja, geralmente são os concorrentes diretos de maior peso. Para o ambiente interno, ou seja, para as coisas que acontecem dentro do escritório, eu recomendo iniciar com uma análise mais ampla, como, por exemplo, o diagrama de Ishikawa, que ele é muito bom para fazer identificação e propor solução identificação de problemas e solução para esses problemas. Por isso que eu falei que é importante envolver as lideranças operacionais. São justamente esses colaboradores que vão trazer muitos desses problemas que estão ali no operacional. Muitas vezes os sócios nem conseguem perceber. Estava falando do diagrama de Ishikawa, então ele pode ser utilizado tanto de maneira geral para a banca como um todo, pode ser utilizado em departamentos específicos ou mesmo em processos isolados, tá? Isso depende tudo, obviamente, de qual o tamanho do seu escritório. Se o escritório tem um leque de serviços mais amplos, né? Então aqui já estamos falando de escritórios de médio porte, que tem 2, 3 ou mais de 5 áreas de atuação, aí também é interessante aplicar uma matriz BCG e talvez até uma curva ABC. Por quê? Porque aí você consegue compreender a importância de todos esses serviços em relação ao faturamento da banca. Eu ainda, olhando para dentro do escritório, eu sempre recomendo realizar um mapeamento de processos. Tá? Mapeamento de processos, não processos jurídicos, processos que acontecem, os workflows, dentro do escritório. Isso é muito importante fazer, principalmente utilizando as técnicas de Business Process Management, porque isso vai te dar um mapeamento de como tudo funciona, principalmente se você já fez lá o diagrama de Ishikawa para enxergar problemas. Você vai conseguir localizar esses problemas dentro desses processos que ocorrem e fica muito mais fácil você trabalhar em soluções, tá? Então, isso também vai te ajudar
posteriormente, né, quando a gente terminar esse roteiro aqui todo, vai te ajudar na implementação tanto do planejamento quanto também de programas para inovação. Não vou falar de inovação aqui nesse vídeo, mas se você tem algum projeto para inovação no escritório, também é imprescindível que você tenha um mapeamento de processos, tá? Então, essa etapa de análise, ela pode levar de 2 a 3 reuniões. Ela realmente é um tanto mais extensa e é recomendável que você gaste bastante energia nisso, porque é isso que vai te dar embasamento para fazer o próprio planejamento, tá? Então, essas reuniões, elas podem ser feitas usando métodos de debates mediados, brainstorming, você pode usar técnicas de design thinking, enfim. Ao final dessa etapa, o gestor do projeto, né, quem está conduzindo o projeto aqui de elaborar o planejamento, ele deve compilar tudo que foi discutido, tudo que foi definido, tudo que foi levantado a partir dessas análises, e gerar relatórios, né? Gerar como se fosse um dossiê documentando todas as conclusões que foram obtidas nessas análises. Então aí esse documento ele vai ser o ponto de partida para a próxima etapa. E a próxima etapa é justamente o planejamento estratégico propriamente dito. Né, com todas aquelas análises realizadas, você já conseguiu verificar quais as necessidades que o escritório precisa atender, né, para continuar a sua jornada no próximo ano e quais oportunidades você já identificou e que vão orientar esse planejamento. Porém, nem sempre o escritório tem braço, né, tem corpo de pessoas, de colaboradores ou mesmo verba para fazer acontecer diversos projetos simultâneos, né? Vamos dizer que você definiu meia dúzia de objetivos estratégicos, talvez seu escritório não consiga fazer todos ao mesmo tempo. Então, talvez seja necessário dividir em projetos menores ou priorizar os projetos mais urgentes. Para estabelecer essa priorização, eu gosto muito daquela dinâmica, daquela matriz, né? Do o que entra, o que sai, o que fica e o que muda. Você, com todas as ações que você tem que fazer, você distribui nessa matriz e isso te ajuda na questão da priorização. Tá? Funciona, e aí você, obviamente, vai criar uma lista, né, de projetos sobre isso. E então chega a hora de entrar no planejamento propriamente dito. Chegamos. E agora sim, nós vamos estabelecer objetivos, estratégias, táticas, metas, indicadores, enfim, todos os componentes de um planejamento estratégico. Para bancas com maior maturidade de gestão, possivelmente os escritórios de médio porte que já costumam fazer planejamento regularmente e vão só revisar o planejamento a cada ano, eu recomendo usar o Balance Scorecard. Por quê? Ele gera estratégias que não necessariamente estejam focadas exclusivamente em resultados financeiros. É muito bom abrir esse leque de propor objetivos estratégicos que não estejam diretamente ligados a resultados financeiros, principalmente se for projetos de inovação. Tá? Para escritórios de advogados, né, para escritórios menores, ou mesmo de médio porte, mas que não tenham essa maturidade, essa vivência em elaborar planejamento, ou mesmo até para advogados autônomos, tá? Mesmo o advogado autônomo pode e deve realizar um planejamento. Para esses que não têm tanta maturidade em desenvolver um planejamento, eu recomendo usar aquela famosa técnica SMART, né, dos objetivos SMART. E eu vou trazer aqui um pequeno exemplo para, fazendo uma analogia de um suposto caso real, para você entender melhor como isso funciona. Tá? Então, o SMART é uma sigla, um acrônimo, na verdade, né, porque forma uma palavrinha aqui, SMART de inteligente, e cada letra aqui significa uma coisa. Então, vamos lá, vamos decupar isso aqui. O S, a sigla em inglês, tá? Eu vou já passar traduzido aqui. O S de specific, né, específico, significa que você tem que ter um objetivo muito bem definido. Não adianta ter um objetivo só como quero crescer o escritório, quero faturar mais. Isso é muito aberto. Você
metas abertas, objetivos abertos, nunca vão ser cumpridos, eles precisam ser específicos. Então, para o nosso exemplo aqui, eu vou trazer como um objetivo específico, né, como o objetivo específico, que seria implantar uma área de direito tributário no escritório. Independente, vamos supor que a gente tem um escritório fictício aqui, que já tem uma determinada área de atuação, e ele quer implementar uma área de direito tributário. O M do SMART significa mensurável, ou seja, eu tenho que medir, eu tenho que conseguir ter medidas de como esse objetivo acontece. Né? Como no exemplo que eu dei, aumentar o faturamento. Quanto é aumentar o faturamento? É aumentar R$1.000? É aumentar, né? Aumentar R$1.000 já é aumentar o faturamento. É aumentar 10 mil, 100 mil? Se você não tem um objetivo mensurável, ele não serve para nada, tá? Então aqui no nosso caso vamos definir o seguinte: esse objetivo que a gente quer de implantar uma área de direito tributário, ela vai acontecer no mês de junho de 2022. Essa área vai ter, né, no auge dela, nesse período que a gente está contabilizando aqui, ela vai ter 5 colaboradores e a gente pretende que ela gere um faturamento superior a 1 milhão no segundo semestre de 2022, já que ela vai ser implantada no mês de junho. Ok, então temos aqui um objetivo mensurável. A próxima letra é o A de alcançável. Então significa o quê? Você tem que conseguir alcançar isso. Não adianta você colocar um objetivo que você não vai conseguir alcançar. Né? Por exemplo, eu coloquei aqui no exemplo um objetivo de faturamento de 1 milhão. Se você colocar aqui, por exemplo, um objetivo de 10 milhões para um escritório que tem somente 2 colaboradores nessa área e vai começar a desenvolver isso, não tem tanto network, não tem tanta experiência nessa área, é bem pouco provável que ele vá alcançar essa meta de 10 milhões. Então ficou uma meta irreal. Então o A de alcançável significa defina metas e objetivos alcançáveis, realistas, que você sabe que você consegue. Obviamente, coloque algum desafio aí para não ficar tanto ali na zona de conforto, mas tem que ser alcançável, tá? Então aqui a gente vai definir algumas tarefas que precisam ser elaboradas, né, realizadas para alcançar também esse objetivo. Então, o escritório vai ter que melhorar a infraestrutura interna, vai ter que ativar recursos humanos para trazer novos colaboradores, vai ter que ativar recursos financeiros para fazer o investimento necessário para essa nova área, alguns recursos tecnológicos que essas pessoas vão utilizar para trabalhar, enfim, tudo que precisa aqui para alcançar esse objetivo. A próxima letra é o R de relevante. Então, relevante é algo que faça sentido para o seu objetivo. Né? O objetivo precisa fazer sentido para você. Não adianta você estabelecer um objetivo que não faz sentido para o seu propósito de vida, para o propósito do seu escritório, que não faça sentido para você. Tá? O relevante é que precisa fazer sentido, porque quando a coisa faz sentido, você vai ter mais determinação em buscar aquilo. Então aqui, para o relevante, a gente vai definir que a relevância aqui do objetivo é incrementar a proposta de valor que o escritório entrega para o cliente, ou seja, isso vai tornar o escritório mais valioso. Né? Principalmente vai melhorar a imagem do escritório no mercado, vai melhorar a imagem do escritório para os clientes. E relevante, a gente pode definir também que, uma vez que o escritório aqui atenda empresas, ele vai poder atender essas empresas com mais abrangência, já que ele vai implementar essa área de tributário. E aí chegamos na última letrinha, que é o T. O T é referente a tempo. Então, isso quer dizer que sempre que a gente define uma meta, a gente tem que ter o tempo em que ela vai acontecer. Né? Não adianta você definir a meta, vou implantar o departamento tributário, mas a perder de vista. Não vai acontecer. Se você não tiver uma data precisa para aquilo, não vai acontecer. Então, a gente vai definir aqui que a data de criação desse departamento, né, de quando ele começa efetivamente a operar, é junho de 2022. A gente já tinha falado lá em cima, mas é só para frisar aqui como funciona a variável de tempo.
Tá? Então agora a gente consegue trazer isso para aqueles elementos que eu falei que compõem um planejamento estratégico. Lógico que eu estou simplificando bastante isso aqui, tá? Num caso real, isso levaria horas e horas de conversas e brainstorms, enfim, mas aqui é só um exemplo. Então, fazendo bem rápido aqui, essa parte eu gosto muito de usar mapas mentais para definir os objetivos estratégicos. Você pode começar com vários objetivos estratégicos e se aparecerem muitos, eu recomendo que você vai cortando ou deixando de lado e priorizando os objetivos que sejam mais relevantes ou mais viáveis para o seu momento. Tá? Então, o objetivo é o quê? O objetivo significa o que você quer fazer. Então, o objetivo é implantar uma área de direito tributário. As estratégias. Estratégia significa o como. Como você vai chegar lá e por que você vai fazer isso. Tá? Então, as estratégias que você tem em mente ao implantar uma área, né, um departamento de direito tributário no escritório, aqui no nosso exemplo, né? Por exemplo, possibilitar o cross-selling para clientes ativos. Então, trazer novos produtos, usar a técnica de cross-selling para melhorar o que você já oferece para os clientes ativos. Você também pode, outra estratégia aqui é trazer estratégias de upselling, ou seja, vender algo acima do que esse cliente já está comprando. Estou usando termos aqui que alguns advogados podem achar mercantilistas, mas na verdade o escritório está vendendo o serviço. Tá? Então a gente sempre que a gente trata dessa área comercial, a gente tem que levar em conta lá de que essas ações acontecem sempre dentro de acordo com o que está previsto no Código de Ética, sem o mercantilismo exacerbado e tudo mais, tá? Eu estou só falando em técnicas de venda, em estratégias de venda aqui, mas a gente sempre vai tratar isso com moderação, como manda o Código de Ética. Uma outra estratégia, por exemplo, pode ser melhorar a retenção de clientes, já que o escritório agora vai oferecer mais serviços, mais subsídios para que uma empresa, né, para que a empresa cliente precisa. Enfim, as estratégias vão depender de como o escritório quer melhorar e o que o escritório quer oferecer para os clientes em geral. Definidas quais são as estratégias, a gente também vai definir quais são as táticas, ou seja, quais são as tarefas que precisam ser feitas para executar e para alcançar o objetivo. Então, estou fazendo aqui as tarefas bem gerais. Então, ampliar a infraestrutura do escritório, já que vai ter um departamento novo, definir quem vai ser o líder desse novo departamento, fazer toda a instalação de TI, de tudo que precisa para operar esse novo departamento, contratar as pessoas, ter processos para isso, levantar a carteira de clientes, tudo isso são as tarefas, né? Então, são as táticas que, se vai ter alguma campanha de marketing, são as táticas todas que precisam para alcançar o objetivo. A gente ainda vai ter as metas. Então, muita gente confia de meta com objetivo. O objetivo é ali onde você quer chegar. As metas, elas são pequenos marcadores que você tem até chegar no seu objetivo. E essas metas, como a gente falou, elas precisam ser específicas, mensuráveis e tudo aquilo que a gente comentou. Então, eu defini aqui duas metas. Já que o nosso exemplo vai começar a operação em junho de 2022, eu defini que no terceiro quarto daquele ano, ou então de julho a setembro, esse escritório ele já vai alcançar 3 pessoas no departamento e ele vai ter um faturamento de 120 mil por mês. Ele precisa acompanhar isso para ficar dentro da meta que está proposta. Tá? E aí no último quarto de 2022, ou seja, entre outubro e dezembro, o escritório já vai alcançar 5 pessoas nesse departamento e já vai acumular um faturamento de 250 mil por mês. Então, ele já está gerando mais clientes, já tem clientes ativos, recorrentes e clientes novos que estão entrando. Por isso que o faturamento vai crescendo. Então, isso aqui vai entrar lá no plano financeiro
do planejamento estratégico. Então, essas são as metas para executar esse objetivo. E aí, obviamente, como a gente tem metas, a gente precisa de indicadores. Indicadores significam pontos que a gente vai olhar para ver se aquelas metas estão acontecendo, se elas estão muito longe, se elas estão próximas de ser alcançadas, se elas foram extrapoladas, enfim. Então, indicadores aqui. A gente pode usar como indicador quantidade de clientes novos, já que a meta lá poderia ser quantidades de clientes. A gente pode usar a quantidades de clientes que a gente conseguiu vender upselling, ou seja, clientes que compraram um serviço extra, serviço mais incrementado, além do que ele já comprava antes. A gente pode ter um indicador de colaboradores contratados, já que a gente definiu o tamanho dessa equipe. A gente pode ter, principalmente, o indicador de faturamento, já que a gente tinha a meta de faturamento. Então, a gente tem os indicadores para ficar acompanhando mês a mês se aquelas metas estão próximas de acontecer. Esses são os principais componentes de um planejamento estratégico. Estou trazendo aqui de uma forma muito resumida, mas essas duas ferramentas que eu sugeri aqui, tanto essa técnica mais rápida aqui de definir os objetivos SMART, ou se você vai fazer por Balanced Scorecard, elas podem ser realizadas num único dia. Isso é razoavelmente mais rápido quando você já tem as análises bem elaboradinhas, tá? A partir daí, então, o gestor do projeto já pode montar os planos de ação, tá? No final disso, então, eu esqueci, já ia pular aqui, me desculpe, tem o plano financeiro ainda, tá? Uma vez que os objetivos e as metas já tenham sido bem definidas, em algum momento alguém vai fazer o plano financeiro disso. Pode ser esse gestor do projeto, pode ser o administrador legal que cuida dessa parte financeira, ok? Mas, de qualquer forma, feito tudo isso, o plano financeiro corre em paralelo, tá? O plano de ação é o que sai diretamente aqui dos objetivos, estratégias e metas que a gente gerou, tá? Então, finalmente chegamos na quarta parte desse roteirinho, que é a implementação do planejamento. O plano de ação deve conter o cronograma de cada objetivo, né? Se teve vários objetivos definidos, ou se foi um objetivo que vai ser iniciado nesse momento, tudo tem que ter um cronograma. Então, também tem que ter as tarefas detalhadas, as metas, os indicadores, tudo aquilo que foi definido lá nos objetivos estratégicos tem que constar no plano de ação. Além do responsável por aquelas tarefas, né? Lembra que a gente falou que tinham tarefas ali, a parte tática a ser feita? Aqui a gente tem que colocar quem são os responsáveis. O plano de ação basicamente vai ter o negócio lá do 5W, 2H, né? O quem, como, quando, onde, por quê e quanto. Existem softwares específicos para esse tipo de gestão de projetos. Alguns deles utilizam um gráfico gigante que você vai acompanhando o desenrolar daquelas metas ao longo do tempo. Mas se você não tem esses recursos, esses softwares, isso pode muito bem ser feito numa planilha de Excel. É muito fácil de fazer isso numa planilha de Excel. Existem até modelos prontos aí que você encontra procurando no Google. Só pesquisar por plano de ação ou 5W2H e você encontra isso, tá? Alguns escritórios já estão usando métodos ágeis, então conseguem desenrolar isso também usando variações do Kanban e do Scrum, tá? Mas isso já é para quem já tem um pouco mais maturidade em gestão. Nesse momento, o ideal é colocar tudo isso em prática usando o ciclo PDCA. Independente se vai usar Kanban ou Scrum, eles podem ser a forma de aplicar o PDCA, tá? Por quê? O planejamento ele já está definido. Os planos de ação eles já estão prestes a ser executados. Então, seguir o ciclo PDCA aqui está muito simples. Implantar o PDCA aqui está muito fácil. Caso existam vários projetos simultâneos que vão fazer acontecer esse planejamento, talvez seja interessante criar um PDCA para cada projeto e aí eles fazem parte do PDCA maior, eles vão se sincronizando com o PDCA maior. Essa é uma técnica um pouco mais avançada, mas é para escritórios que já tenham mais maturidade, tá? De gestão e principalmente de usar essas ferramentas.
Essa sugestão de roteiro para planejamento, ela apresenta algumas possibilidades que podem ser modificadas de acordo com a situação, com o porte, com a verba de cada escritório. O mais importante é seguir os métodos e ferramentas que proporcionam agilidade e eficácia. Por quê? Planejar para essa era da transformação digital precisa ser um processo dinâmico e recorrente. Por isso que eu trouxe exemplos aqui bem práticos, bem simplificados, que ficam muito acessíveis, mesmo para quem está começando nesse negócio de planejamento. Obviamente, a proposta desse vídeo não me permite aprofundar as análises, as ferramentas, explicar passo a passo como usa cada uma daquelas análises, porque isso se transformaria num workshop, e isso levaria fatalmente algumas 8, 10 horas, tá? Mas com esse conhecimento que você já tem em mão, com esse conhecimento que eu estou deixando aqui para você, você já consegue iniciar os primeiros passos do seu planejamento estratégico para o seu escritório. Você gostou desse conteúdo? Então compartilha com seus colegas, assim a gente consegue fortalecer o mercado jurídico levando esse conhecimento para mais pessoas, mais advogados. E eu aconselho você que se inscreva no canal para ser notificado sobre novos vídeos e novos conteúdos. Até a próxima!